Não pule esta parte. E se eu lhe dissesse que cortar o contato com ela não é a punição que você pensa? Você acredita que o contato zero vai esmagá-la, que o silêncio vai ecoar em seu peito e destruí-la. Mas aqui está a verdade incômoda. A maioria das mulheres espera por isso. Elas já viram isso antes. Algumas até se preparam para isso. O contato zero pode silenciar o barulho, mas não abala o ego. Não muda a dinâmica de poder. Não a faz se arrepender. Você está aqui porque foi leal. Você se dedicou. Você deu a ela sua confiança, sua energia, seu tempo. E quando ela foi embora, ela não apenas o deixou sozinho, ela o deixou duvidando de si mesmo. Isso não é apenas dor, é um despertar. Este vídeo não é sobre vingança mesquinha ou implorar por atenção. É sobre se tornar o homem cujo silêncio não é vazio, é poderoso. Vamos além do contato zero. Estamos reprogramando sua mentalidade, realinhando sua perspectiva e reativando a força dentro de você que a fará se arrepender de ter ido embora. Esta é a bênção estoica, e hoje vou te mostrar como destruir o ego dela sem dizer uma palavra. Se você está cansado de ser assombrado pela memória dela, se você está pronto para se elevar acima da dor que ela causou, clique no botão de curtir, inscreva-se, ative as notificações e comente. Eu me elevo da rejeição. Vamos nos aprofundar. 1. Queime a ilusão. Você não está de luto por ela. Você está de luto pela versão dela que você imaginou. A imagem idealizada que você construiu em sua mente. A mulher que disse as coisas certas, tocou sua alma, talvez até sussurrou para sempre. Essa não era quem ela realmente era. Essa era uma projeção moldada pela sua lealdade e sua esperança. Mas o que ela realmente fez? Ela desapareceu sem explicação? Ela te iludiu? Ela correu para outro homem enquanto você ainda estava sofrendo? Isso não é amor. Isso é ego. E cada vez que você revive os melhores momentos, relê mensagens antigas ou romantiza quem ela costumava ser, você alimenta essa ilusão. Você a mantém acima de você, em um lugar ao qual ela não pertence mais. Um homem estoico vê a realidade, não a fantasia. Você precisa destruir o pedestal. Porque no momento em que você a enxerga objetivamente, você reconhece os sinais de alerta que ignorou, os padrões que tolerou, o caos que você evitou. Ela não era sua alma gêmea. Ela foi sua lição. E a lição é esta: pare de amar o potencial. Pare de idolatrar a disfunção. Comece a se respeitar mais do que a sua ligação. Queime a ilusão. Nas cinzas, você encontrará clareza. Ela não partiu seu coração. Ela expôs onde você não tinha limites. 2. Torne-se inalcançável. O contato zero é básico. Qualquer um pode desaparecer fisicamente. O verdadeiro poder está em se tornar inalcançável emocionalmente. Não apenas bloqueá-la, mas remover a influência dela. Isso significa, sem demonstrações de afeto, sem posts direcionados a ela, sem citações que tentem magoá-la, sem atualizações na esperança de que ela reaja. Porque se ela sabe que você ainda se importa, ela ainda possui uma parte de você. Mulheres que dependem de atenção temem uma coisa mais do que o silêncio: a indiferença. Inalcançável significa que ela não consegue prever seus movimentos. Ela não consegue te ler. Ela não consegue te sentir. E esse desconhecido abala o ego. Você não está evitando-a. Você está se elevando acima do alcance dela. 3. Domine o vazio. A maioria dos homens trata o silêncio como uma sala de espera, esperando que ela se arrependa, esperando que ela volte. Homens fracos sobrevivem ao vazio. Homens fortes o dominam. O vazio é onde o renascimento acontece, sem dopamina, sem distrações, sem validação. Apenas você, encarando a si mesmo. Enquanto ela se distrai, você se aprimora. Você transforma o silêncio em disciplina. Você transforma a solidão em foco. Você transforma o vazio em evolução. O homem que se sente confortável com o nada se torna capaz de tudo. Quando você para de ansiar pela atenção dela
e começa a ansiar pelo seu próprio crescimento, você se torna intocável. 4. O efeito espelho. Você não destrói o ego dela explicando sua dor. Você faz isso se tornando o espelho que ela não pode evitar. A maioria dos homens escreve mensagens longas, buscando um desfecho. Isso não é força, é rendição. Quando você para de reagir, para de explicar, para de validar, o espelho aparece. Ela é forçada a encarar o próprio comportamento sem que você a proteja dele. Seu silêncio se torna a consequência. Ela esperava que você cedesse. Ela esperava que você implorasse. Ela esperava que você esperasse. Mas quando você evolui silenciosamente, desapegado e constante, o ego dela começa a ruir. 5. Retire toda a validação. O ego dela sobrevive com atenção. Mesmo depois de você ir embora, ela pode continuar orbitando, vendo stories, enviando mensagens superficiais, curtindo posts. Isso não é afeto. Isso é manutenção. Ela não está perguntando, você sente minha falta? Ela está perguntando, eu ainda tenho o controle? Pare de dar validação gratuita. Nada de posts insignificantes. Nada de armadilhas para o ciúme. Nada de mensagens sutis. Atenção é moeda corrente, e ela não tem mais saldo. Seu silêncio é inestimável agora. Quando ela perceber que seu crescimento não é uma performance, é a realidade, o ego dela desmorona. Não há nada mais cruel do que se tornar irrelevante. 6. Transforme a dor em poder. Sua dor é material. Você pode se afogar nisso, ou pode se forjar com isso. Um homem estoico não pergunta, por que eu? Ele pergunta, e agora? Transforme a dor em disciplina. Transforme a traição em foco. Transforme a perda em impulso. Os homens mais fortes são forjados nas chamas que alguém acendeu, mas eles se erguem em seu próprio fogo. Ela não te destruiu. Ela, sem querer, construiu o homem que ela não consegue mais alcançar. 7. Torne-se o homem insubstituível. Após um término, o ego dela diz que ela encontrará alguém melhor, que você é esquecível, substituível. Seu trabalho é se transformar no homem que prova que ela está errada, sem nunca precisar falar com ela, sem se gabar, sem fingir status, sem exibir fotos. Você se torna uma presença que ela não consegue replicar. Um homem enraizado em propósito, não em emoção. Um homem que carrega paz, não caos. Um homem que não precisa de validação. Ela conhecerá muitos homens, mas nenhum com a sua disciplina, compostura e autocontrole. É aí que a realidade a atinge. Ela não perdeu um namorado. Ela perdeu uma energia rara. 8. Construa uma nova identidade nas sombras. Você não cresce em público. Você evolui na escuridão, sem anúncios, sem atualizações, sem ostentação. A verdadeira transformação acontece sem ser vista. Um homem estoico se reconstrói silenciosamente, até se tornar irreconhecível, até mesmo para a mulher que um dia o conheceu. Quando você para de tentar impressioná-la, é aí que o mundo começa a notar. Ela ouvirá seu nome novamente. Ela verá seu progresso. Mas ela não reconhecerá o homem que deixou para trás. Esse é o ponto. Isso não é vingança. É ressurreição. 9. Deixa observar de longe. Você não precisa bloqueá-la. Você não precisa esconder nada. Deixe-a observar, mas de uma distância da qual ela não possa retornar. Agora, ela vê a vida na qual não pode entrar, o homem que ela não pode tocar, o mundo do qual ela não faz mais parte. Não porque você a afastou, porque você superou a versão de si mesmo que ela conhecia. Ela vai checar, ela vai rolar a tela, ela vai se perguntar. Mas seu silêncio doerá mais do que qualquer palavra. Sua vida segue em frente. O ego dela se desfaz atrás de você. 10. Perdoe. Por poder, não por paz. Perdoar não é sinal de fragilidade. É sinal de superioridade. É o golpe final no ego dela. Nada abala mais alguém que esperava seu ódio do que a indiferença genuína. Você perdoa não por ela, mas pela sua evolução.
porque o ódio te mantém acorrentado. O perdão corta a corrente. Você não perdoa e depois estende a mão. Você perdoa e se reergue. Ela esperava que você permanecesse amargurado. Em vez disso, você se tornou melhor. Ela esperava que você guardasse rancor. Em vez disso, você deixou ir com elegância. E isso, exatamente isso, é o que ela nunca viu chegar. Você chegou ao fim, e isso por si só já diz algo. Você não está aqui para chorar por alguém que foi embora. Você está aqui para se tornar o tipo de homem que nunca se quebra da mesma maneira duas vezes. O contato zero não é a verdadeira mudança. Tornar-se intocável, sim. Deixe-a se perguntar. Deixe-a rolar a tela do celular. Deixe-a se afogar no silêncio que você dominou. Você olha para frente, enquanto ela olha para trás. Isso não é vingança. Isso é renascimento. Se você está pronto para ir ainda mais longe, curta, inscreva-se no Stoic Blessing, ative as notificações e comente abaixo. Eu me elevo com silêncio e poder. E lembre-se sempre, ela não te perdeu quando foi embora. Ela te perdeu no momento em que você parou de olhar para trás.